muita alegria a nossa querida doutora Tânia Sena. Bom dia! Tudo bem, Milka? doutora? Que prazer. Igualmente, seja muito bem-vinda a essa programação. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir as portas para a gente falar sobre o garimpo, que é muito importante, e por estar aqui e por dizer assim, né, somos mulheres em destaque, graças a Deus, as mulheres precisam estar no cenário, elas precisam trazer as opiniões, as demandas, e isso é muito importante para nós. Ainda mais no momento em que mulheres são tão desmerecidas, né? Então é muito importante. Muito obrigada. Imagina, para a gente que é uma enorme alegria, satisfação estar trazendo pessoas, né, que têm se destacado e com um tema realmente que eu diria pouco conhecido, mas que é importante e essencial, né? E hoje a gente vai estar aprendendo isso com você. Bem legal mesmo. Pouco conhecido, pouco divulgado, e o que se divulga é uma boa parte muito ruim, não é a realidade, né? Então a gente já vem buscando essas informações e divulgar essas informações há algum tempo, e sempre que tem um canal, alguém ou uma curiosidade, a gente está sempre de portas abertas. Que legal. Doutora, eu quero iniciar te perguntando quem é a Tânia Sena? Essa é sempre a pergunta mais difícil de responder. Tânia Sena, ela é filha de um garimpeiro, com uma senhora que morava em São Paulo. Meus pais moravam em São Paulo. E meu pai era vendedor de peças de bicicleta e veio para Rondônia, vendendo peça de bicicleta. Em 1981, ele conheceu o garimpo e só ligou para minha mãe e disse: venha embora, que eu não vou mais, eu vou ficar aqui. E minha mãe veio, eu nasci em 1982 em Ji-Paraná, e em 1984 a gente veio para Porto Velho. Então, meu pai é garimpeiro desde 1981. E minha mãe sempre ficou em casa, ajudando ele, tomando conta das coisas, ajudando a comprar as peças do garimpo. E eu cresci vendo meu pai trabalhar no garimpo, indo com ele para o garimpo, comprando peças, administrando draga, vendo tudo que ele fazia. Na época era balsa, depois virou draga. E em 2008 eu me formei. Quando eu me formei em Direito, em 2007 eu me formei e a minha mãe perguntou se eu ia fazer algum concurso, que o sonho dela era ver uma filha juíza. E eu disse: não, eu não vou fazer concurso, eu vou trabalhar com meu pai na cooperativa e no garimpo. E aí isso ainda foi assim uma polêmica dentro de casa, porque ela queria muito que eu fizesse um concurso, e eu sempre disse: não, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou estar com ele onde ele estiver. E aí a gente trabalha nessa cooperativa, que é a Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia, desde 2008. Meu pai já está nela desde 1993, quando ela foi fundada no Amazonas. E eu venho, junto com a minha sócia, que veio para trabalhar comigo em 2012, mas é minha amiga da vida inteira. A gente fazia trabalho na escola sobre garimpo já, sobre o funcionamento de draga. E eu venho há 17 anos trabalhando especificamente na cooperativa, com o direito, legalizando área, trazendo garimpeiros e mostrando a realidade do garimpo para as pessoas. Uau, que legal, muito bacana. Já veio da raiz, né? Isso, exatamente. Muito bom. E doutora, nós vamos começar falando dessa trajetória, não é? Como que nasceu esse... Na verdade, acho que eu já até tenho a resposta pelo que você falou, né? Mas como que nasceu esse interesse em atuar nessa área jurídica voltada ao garimpo e essa mineração sustentável? Na verdade, é assim, Milka. O garimpo, ele sempre vem buscando melhorias e tecnologias para preservar o meio ambiente, o garimpo por si só, né? O garimpeiro por si só. Porque quanto mais tecnologia ele tiver, menos ele sempre agride o meio ambiente, né? A época atrás, até 1985, 86, usava-se o mercúrio a céu aberto, queimava-se a céu aberto, e isso a gente vem mudando ao longo do tempo. Tecnologias vão sendo criadas para que não se agrida o meio ambiente. E aí o que acontece? Em 2007, quando eu me formei, o meu pai já estava presidente da cooperativa, eu vi a necessidade do jurídico da cooperativa ser mais presente na época. Então eu fui trabalhar com ele no jurídico. Eu já advogava para alguns garimpeiros nessa época. Meu primeiro cliente foi um garimpeiro e a gente já vem advogando para eles desde o começo. E acaba que a gente não advoga só pro garimpeiro na parte do garimpo.
A gente vira a advogada dele para tudo. Na área da família, na área trabalhista, em tudo que ele precisa, a gente faz. Mas a cooperativa precisava de um jurídico que desse sustentação a tudo que ela faz. Então, a gente vem para mostrar que as áreas sendo legalizadas são melhores, que a gente não tem, que a gente tem menos problemas, que tudo que você vai fazer, se você vai fazer um plantio, você precisa desmatar, mas ele pode ser um desmatamento sustentável. Então, se você vai trabalhar com garimpo em sequeiro, que a gente fala em terra firme, você precisa fazer a supressão da vegetação, mas depois você vem e refloresta. Então, quando eu digo que o garimpo é sustentável, é por quê? Porque ele pode sim ser realizado de uma forma que não agrida o meio ambiente, e na sua grande maioria é. Só que a mídia, ela vem muito forte por interesses internacionais, por outras coisas, dinheiro de fora, e pasme você, as ONGs presentes na Amazônia, a maioria delas, a gente não vai generalizar, porque eu não gosto de generalizar nada, mas a maioria delas não tem o interesse na preservação. Ela tem o interesse em levar as nossas matérias-primas para fora, em dar prioridade para empresas estrangeiras. Infelizmente, isso acontece no garimpo também. Então, o jurídico, a gente aqui da cooperativa, os advogados da cooperativa, eles atuam para que as áreas sejam sustentáveis, legalizadas e o maior número de cooperados venha. Hoje, eu não estou advogando, porque hoje eu faço parte da agência de regulação do município. Então, como é uma autarquia, eu sou proibida de advogar. E essa foi a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu precisei pedir licença da OAB, que é uma coisa que eu faço há 17 anos, para atuar no município. E ajudo a cooperativa de outras formas. Hoje eu sou consultora da cooperativa. Faz 6 meses que eu saí, né? Do jurídico em si da cooperativa, é só minha sócia que cuida. Mas a gente vem a vida inteira fazendo a mesma coisa, legalizando área. Nós já legalizamos mais de 60 áreas. E a gente vem aí com mais 150 áreas para legalizar, entre as cooperativas todas, então é muito importante que isso seja visto, que isso seja notado, e que a gente possa mostrar essa realidade, que é o que acontece no dia a dia. Sim, nossa, legal. E muitas pessoas, elas não sabem exatamente, como a senhora falou, né, o que é o garimpo sustentável. Que eu imaginava que seria também algo assim que seria impossível de fazer, mas a senhora falando se torna muito mais fácil. E, na verdade, é um entendimento que muitos não têm, não é, doutora? Exatamente. Aí em Guajará, por exemplo, a gente tem área. Aí ao longo do Rio Madeira, de próximo a Guajará-Mirim ali, até aqui a fronteira com o Amazonas, em Calama, existe garimpo. A maior parte deles já legalizada, e uma outra boa parte que precisa ser legalizada. E por que que eu digo que precisa ser legalizada? Porque o garimpo ele é fonte de emprego e renda. Hoje, nós temos aí uma produção que gira em torno de 40 quilos de ouro por mês, 45 quilos de ouro por mês. Se legalizado tudo, essa produção aumenta para pelo menos 100 quilos de ouro por mês. E esses 100 quilos de ouro por mês, ele é imposto, ele é arrecadação, ele é emprego, ele é renda, sem degradar o meio ambiente, porque a gente faz o garimpo da forma correta. E as pessoas costumam dizer assim, o garimpo, eu não sou a favor do garimpo ilegal, eu bato nessa tecla que quanto mais cooperativas atuando, mais pessoas trabalhando dentro da cooperativa, tudo melhora, porém, a verdade precisa ser dita. Não é porque uma área está irregular que aquele garimpeiro vai degradar o meio ambiente, não é isso. Aquela área está irregular, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de morosidade do Estado e por conta de injustiças mesmo. No Baixo Madeira é um caso disso. Ali no Baixo Madeira a área era legalizada, todo mundo trabalhava legalizado, onde tem acontecido essas explosões. Aqui em Rondônia, um decreto inconstitucional de um governador de 1991, do Piana, proibiu essa garimpagem. Então, a gente tinha uma área legalizada que produzia com nota, com certinho, e, de repente, o próprio Estado colocou todo mundo na ilegalidade, com um decreto que é reconhecidamente inconstitucional. Mas isso não mudou a forma do povo trabalhar. É certo eles trabalharem em área ilegal? Não, mas a forma de trabalho é a mesma de um garimpo legalizado. Todo mundo usa o mercúrio em circuito fechado, ninguém derruba uma árvore, todo mundo trabalha da mesma forma. Então, não é o garimpo não estar regularizado não é sinônimo de degradação, é sinônimo de falta de regularidade e, em 80% dos casos,
por culpa do próprio Estado, seja ele Rondônia, Amazonas, Pará, que não faz essa legalização a tempo hábil ou não faz de jeito nenhum e coloca os garimpeiros que poderiam estar gerando emprego e renda, imposto, arrecadação, na própria ilegalidade. Sim, verdade. E sobre a legalização, né, e essas informações, hoje, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por quem trabalha no garimpo no Brasil? O principal desafio jurídico é o reconhecimento da classe, porque o garimpo ele é previsto na Constituição Federal, ele é previsto na lei, existe um Estatuto do Garimpeiro, que é a Lei 11.685, ela é de 2008. Nós temos decretos e leis que favorecem o garimpo, e o maior desafio jurídico da gente é fazer isso valer. Vou te dar um exemplo disso. Prático. Nós temos áreas no Amazonas que elas são requeridas, foram legalizadas e não foram renovadas. O que a lei diz? A lei, inclusive, está no verso da licença. Se eu der entrada no meu pedido de renovação da minha área 120 dias antes dela vencer, ela fica automaticamente renovada até que se venha o parecer definitivo, favorável ou não. E isso não tem prazo. Ou seja, se eu tenho uma área que vai vencer amanhã e eu dei entrada nesse pedido 120 dias atrás, ela está automaticamente renovada, é o que a lei fala. Porém, no estado do Amazonas não se reconhece isso. Nós temos áreas que foram requeridas, que a gente tinha a PLG dela, que chama Permissão de Lavra Garimpeira. Nós demos entrada no pedido da renovação 120 dias antes dela vencer. Isso foi do ano de 2015. Até hoje ela não foi renovada, mas ela não é reconhecida mais. Não tem parecer desfavorável, não tem negativa, tem só um Estado que senta em cima do processo e não anda com a sua regularização, com a sua renovação, e simplesmente eles deixaram de reconhecer como válida. Então, nós temos uma insegurança jurídica muito grande, e o nosso maior desafio é fazer valer a lei. Muito bom, doutora. E na prática, qual que é a diferença, né, entre o garimpo legalizado e o garimpo ilegal? Na prática é zero. Como eu te falei, o garimpo legalizado, ele tem PLG outorgada, a gente vende o ouro com nota, a gente traz imposto, gera renda, faz tudo. E no garimpo ilegal, ele trabalha da mesma forma do garimpo legalizado, ou seja, não contamina, usa os mesmos equipamentos, usa o mesmo cadinho, a mesma igrejinha, usa tudo que faz a proteção ao meio ambiente, com a diferença que ele não tem a PLG outorgada e ele não pode vender o ouro dele legalmente. Na prática, é só isso. O que difere o garimpo legalizado do garimpo ilegal, hoje, é um documento chamado Permissão de Lavra Garimpeira, que te autoriza a fazer a venda do ouro. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem essa permissão de lavra garimpeira por culpa do próprio Estado. Entendeu? Entendi. E quando eu digo por culpa do próprio Estado, eu digo assim, a SEDAM, por exemplo, aqui em Rondônia, quem dá o licenciamento é a SEDAM. Hoje a gente consegue licenciar de uma forma mais rápida. A gente tem a nova lei do licenciamento, né? Que ela está vigente no país. Mas a gente ainda demora, às vezes, 2 anos para legalizar uma área. 3 anos. No Amazonas, a gente demora 10. Então, quando eu digo que é por culpa do Estado, é porque não há vontade política dessa regularização. Graças a Deus, aqui em Rondônia, a gente avançou muito. Eu sou muito feliz com isso, porque a gente tem um diálogo direto com a SEDAM, a gente tem um diálogo direto com os técnicos, então a gente consegue avançar de forma mais rápida, o que não acontece no Amazonas. Entendi. Tá difícil para lá, então, né? Não, Então, é difícil. A gente está aqui, olha, desde 2015, aqui no estado de Rondônia, no Baixo Madeira, tentando revogar esse decreto que todo mundo sabe que é inconstitucional e não consegue. gente, realmente, ó, O que informações preciosas É, mesmo, e, porque é muita o que gente. coloca, é isso que coloca o garimpeiro na ilegalidade. Não é que o garimpeiro quer trabalhar ilegal. É que você imagina, você faz um investimento, e você faz um investimento aí da ordem de 4 milhões de reais numa draga, de 400, 500 mil reais numa balsa.
você coloca essa draga no rio, você gasta mais uns 300 mil reais com estudos, com planos, com plano de controle ambiental, com plano de recuperação de área degradada, com projeto de solução técnica, cumprindo todas as regras, aí você faz um protocolo na SEDAM, a SEDAM te dá uma PLG, você trabalha nela por 5 anos, aí quando você vai fazer o pedido de renovação dessa licença, a SEDAM olha para você e fala, poxa, agora não dá mais. A gente descobriu aqui um decreto de 1991 que proíbe o garimpo. Tá, mas os investimentos foram feitos, e aí? Agora não dá mais. Tudo bem, mas a draga ela só serve para isso. Se ela não trabalhar no garimpo, ela vai ser só um equipamento flutuante que não faz nada. Eu não tenho como tirar ela do rio. Pois é, não posso fazer nada. Tu tá entendendo? É uma injustiça muito grande. Muito E a gente grande. está aí desde 2015, tentando regularizar. Já conseguimos na Assembleia, o Ministério Público Federal veio e entrou com uma ADIM. O governador, em 2020, revogou o decreto, aí o Ministério Público Federal veio e entrou com uma ADIM. Então, são pessoas. Hoje eu digo o seguinte: pessoas que não conhecem o garimpo, que estão sentadas numa sala igual a gente está aqui, no conforto da sua cadeira, estão decidindo a vida de pessoas que elas nem conhecem, não sabem como funciona o trabalho. A nossa vida, a Sim. vida do garimpeiro, ela é literalmente decidida por quem não conhece o garimpo. Entendeu? Por quem Sim. nunca foi lá, por quem não sabe como funciona, por quem acredita em matérias que são veiculadas que são totalmente mentirosas, porque quando você vê uma matéria hoje que fala assim, combate ao garimpo ilegal que derrama toneladas de mercúrio no rio, isso é mentira. Tanto é mentira que eles colocam essa tarja, mas eles colocam imagens do garimpo de 30 anos atrás. Tu entende? E aí tu me fala o Sim. seguinte, o que que eu falo sempre, e eu trago sempre? O que é pior? O que contamina mais? Uma draga e uma balsa trabalhando, ou uma operação da Polícia Federal e do IBAMA que vem, explode os equipamentos, derrama milhares de litros no rio, contamina o Meu meio Deus. ambiente com as bombas e mata os peixes? O que que é mais degradante? O que que contamina mais? O trabalho que gera emprego e renda ou isso? Entende? Exatamente. Qual que é o papel Uhum. da Tânia? E por que que a Tânia entrou? Eu fui candidata a vereadora. Qual que é o papel da Tânia? Qual que é o objetivo de vida da Tânia? O papel da Tânia é mostrar essa realidade que ninguém fala. Sim, verdade. Nossa, muito Isso precisa pontual ser mesmo. dito. Né? Informações que abrem a mente para você ver o que está realmente errado na Exatamente, história, exatamente. né? Você pode até ser contra o garimpo, mas deixa eu te contar o lado do garimpo, o lado certo do garimpo, o lado verdadeiro do garimpo, aí depois tu decide. Tu não vem decidir que tu é contra o garimpo pelo que tu vê na TV. Uhum. É, Entendeu? que é... As pessoas não sabem. Veio aquele documentário Febre do Ouro, veio para Uhum. cá, enganou todos os garimpeiros, dizendo que ia mostrar a realidade do garimpo, editou todos os vídeos, publicou de uma maneira totalmente distorcida, prejudicando o garimpeiro, fazendo parecer que o garimpo era super perigoso, que a pessoa ia para o garimpo, podia morrer, perder um braço, uma perna, isso não é verdade. Quando, na verdade, eles deveriam publicar o que era o garimpo, o que ele gera, o que ele traz. As pessoas não sabem, mas Porto Velho, por exemplo, é o maior polo de fabricação de equipamentos de garimpo. Porto Velho fabrica equipamento para garimpo para Rondônia, Pará, Amazonas, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia. Uau, Tu olha entende? aí. Então a gente Sim, precisa trazer isso. não é verdade. São informações preciosas. Pelo menos aqui eu estou aprendendo muito. Eu não sabia de nada disso. E é bem interessante que a informação ela nos leva ao conhecimento, né? O conhecimento é libertador. Você não fica mais dentro de uma bolha achando que é aquilo que Exato. estão te É, porque mostrando. quando eu falo para você de garimpo, eu não falo daqui de dentro. Eu, por exemplo, daqui a pouco vou para o garimpo Uhum. gravar. Então, quando uma pessoa vem para mim na internet, em qualquer lugar, e fala que é contra o garimpo, que o garimpo degrada, o que que eu faço? Eu chamo a pessoa para ir lá na Draga conhecer. Vamos lá conhecer. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver como é o uso do mercúrio. Depois tu me diz. Eu Uhum. não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para mostrar a realidade. Quando eu fiz a minha campanha em 2024 para vereadora, eu fui ao garimpo fazer minha campanha. Eu gravei os garimpeiros, eu gravei como funcionava uma draga. É o que eu falo. Eu não venho dizer aquilo que eu não provo.
Eu mostro, já que as autoridades não querem ir ao garimpo, que assistam pelo menos os vídeos. E se eles quiserem, a gente entrega os vídeos sem edição. Porque você sabe que vídeo sem edição é muito longo, mas a gente entrega sem problema, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem a realidade. O que, que é o garimpo na realidade? Entendeu? Então é isso que a gente faz. O nosso objetivo é esse: é mostrar a realidade para que as pessoas tenham a sua decisão, tenham a sua opinião mais baseada na verdade, não naquilo que contam. Sim, E se cada verdade. vez que eu falar do garimpo eu conseguir mudar a opinião de uma pessoa, se a cada 100 pessoas que assistirem meus vídeos mudar a opinião, eu já estou muito satisfeita. Por quê? Com Porque é de certeza. um em um que a gente começa a mostrar e convencer as pessoas. Isso mesmo. Esse material que a senhora fala, ele fica no seu Instagram? Tem um Fica no Instagram meu específico? Instagram. Fica no meu Instagram, fica no meu TikTok, fica disponível para quem quiser ver. A gente manda ele: "Ah, Tânia, eu não tenho Instagram". Manda para mim, eu mando, a gente manda. A gente vai fazer agora, muito breve, daqui a pouco, um documentário realmente sobre o garimpo, para as pessoas verem como funciona, entendeu? Então, Sim, a gente precisa mostrar isso, porque é só assim que a gente vai mudar a opinião das pessoas. sim, é verdade. E essa experiência, né, que a senhora tem vivido ao longo dessa trajetória profissional, houve alguma experiência ou algum caso assim que te marcou profundamente até hoje? São muitos, mas eu vou agora falar de um caso muito recente. Eu tenho muitos casos, tá? Uhum, Eu costumo imagino. dizer, ainda ontem eu estava conversando com uma amiga, que os casos que envolvem o garimpo e os garimpeiros mexem comigo emocionalmente. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas para mim é bom. Uhum. Nós agora tivemos um caso, e esse caso a gente vai conseguir resolver, se Deus quiser, e ele vai ficar marcado. Eu não estou advogando nesse caso, porque, como eu te falei, eu sou licenciada agora, né, por conta da agência. Mas a minha sócia tá. E eu acompanho esse caso de perto junto com ela. Nós temos um cliente que tinha uma draga prestando serviço no estado do Amazonas para dragagem do rio. Ela estava prestando serviço para o governo do estado. O nosso cliente, ele simplesmente acabou o contrato e ele informou os órgãos competentes que o contrato havia acabado e que a draga ficaria parada até o próximo contrato. Porque uma draga de garimpo, ela não serve só para o garimpo, ela é um equipamento flutuante, ela draga o rio, ela tira assoreamento, ela faz tudo, né? Uhum. E aí a, a Polícia Federal e o IBAMA foram lá e recolher a draga, por garimpo ilegal. Uma draga que estava prestando serviço para o governo do estado. Ela não tinha ali nenhum equipamento que segurasse ouro. Ela fazia dragagem, mas ela não estava em cima da draga com nenhum equipamento que dissesse assim: essa draga vai tirar ouro. E na cidade de Manaus, num raio de 150 quilômetros, mais ou menos, não existe garimpo. Não existe historicamente garimpo de jeito nenhum. O garimpo mais próximo vai estar no Jutaí e para cá, para o lado de Capitão do Amazonas, em Borba, Novo Ariponã. Então é longe. Ok. O IBAMA simplesmente doou a draga do nosso cliente para a Polícia Federal e a Polícia Federal desmontou. Sem processo administrativo, sem nada. Nossa. E aí nós estamos buscando, nós, quando eu digo nós, a minha sócia, buscando no judiciário resolver esse problema. Mas Tânia, por que que você fala isso? Porque é uma injustiça muito grande. Outra coisa Uhum. que nós temos foi um caso de 2015, por exemplo. Em 2015, nós temos uma área legalizada no Jutaí que a gente não conseguiu renovar. A gente está nesse processo de renovação que eu estou te falando. Em 2015, Uhum. nós tivemos uma operação no Jutaí e prenderam os nossos clientes, o ouro dos nossos clientes, e prenderam as coisas deles. Semana passada eu fui com a minha sócia buscar o ouro de volta, porque foi reconhecido pela justiça que a área estava legalizada, que o garimpeiro estava correto e que o ouro era dele de fato. O ouro estava depositado na Caixa Econômica Federal desde o dia 3 de setembro de 2015. No dia. Eita. Ontem a gente pegou uma parte, sexta-feira, agora. Dia 13 de março de 2026, a gente recupera o ouro. Entendeu? Olha o tamanho dessa Uhum. injustiça. Só que na hora que Muito. você faz uma operação no garimpo, é divulgado amplamente na mídia. E na hora que esse cliente é absolvido, ninguém fala nada.
que nós absolvemos o cliente. Ele, Ah, no dia 3 de setembro de 2015, ele era o degradador, destruidor do meio ambiente, um criminoso, como dizem hoje as matérias, que o garimpo é crime organizado. O narcotráfico está no garimpo. Aí, quando essa mesma pessoa é absolvida, ninguém fala nada. Quando ele pega o ouro dele de volta. A gente foi lá na caixa, a moça da caixa disse: Isso nunca aconteceu. Eu disse: Pois pode esperar que vai acontecer muitas vezes ainda. A justiça será feita. Entendeu? E há a muita gente busca injustiça isso. mesmo, né? Tu entendeu? Muita, sim. Eu acho particularmente, aqui, como eu te disse, quando a gente trata de garimpo, eu trago toda a minha emoção, porque é a minha vida. É a minha Sim. vida. Meu pai faz parte disso. Meu pai é garimpeiro. Quando a gente traz isso, eu te digo que as pessoas precisam olhar com esse olhar. Se você divulga que o garimpeiro está sendo criminoso, quando ele é absolvido, você precisa divulgar. Mais Gente, forte ainda. é tão triste você ver o garimpo ser colocado no rol do narcotráfico. É tão triste, porque o garimpo ele é feito de pessoas trabalhadoras, donos de draga, operadores, cozinheiras, são famílias envolvidas naquilo ali. E isso me emociona, e todas as vezes que eu falo disso me emociona muito, por quê? Porque o garimpo ele é feito de pessoas. É uma injustiça, é uma covardia, desculpa a palavra, mas você chegar e escutar, dói no seu coração você chegar e escutar que o garimpo é feito do narcotráfico, que é crime organizado. Isso não existe. O narcotráfico, ele está em outros lugares, que todo mundo sabe onde está. O crime organizado está tomando conta de todas as cidades, mas não tem um garimpeiro lá. Nenhum. Eita, é forte. Você está É entendendo? isso Então, assim, mesmo. é muito difícil, é muito difícil. Uhum. É muito difícil você ver, a gente aqui em casa, por exemplo, a gente já sofreu operação da Polícia Federal, por conta de garimpo, por conta de perseguição, por conta de um monte de coisa. E eu não ligo, de verdade, eu não estou nem aí para isso. Mas é muito triste você ver e escutar como eu já escutei um policial federal, com todo respeito, porque a maioria deles nos respeitam muito, e eu tenho certeza que a maioria deles não concorda com esse tipo de coisa, ver chamar o seu pai, que tem 40 anos de profissão, de bandido. Não, o garimpeiro sempre foi bandido, meu senhor. Para uma pessoa de 65 anos de idade, meu pai tinha 65 na época, você imagina. Meu Meu Deus. pai pega e fala, realmente, então, eu sou bandido e sempre fui, porque eu sou garimpeiro há 40 anos. Uhum. É muito Imagina. difícil, Sim, né? é muito difícil mesmo, meu pai. É uma falta de realmente, o que eu vejo, né, pelo que a senhora fala, é falta de informação mesmo. Porque eu, pelo menos, estava totalmente desconhecida. Lógico que eu nunca falei as coisas negativas, né? Mas também não tinha esse conhecimento do que é o garimpo. Dessa diferença, né, dele legalizado e ilegal. E, doutora, na sua opinião, é possível conciliar essa exploração mineral, geração de renda e a preservação do ambiente? É totalmente possível, porque é o que a gente faz todos os dias. O garimpo em leito de rio não derruba uma árvore, não contamina o rio, não causa assoreamento, porque o Rio Madeira é um rio que corre bastante. O garimpo em sequeiro, se fizer a supressão da vegetação, refloresta depois. Então, é 100% compatível. Te digo isso com toda certeza. Sim. E, doutora, para a gente já chegando aqui no nosso final, né? Eu amei estar aprendendo tudo isso com a senhora. Muito bom mesmo, né? Tanto conhecimento também, parabéns. E o que a senhora teria, assim, uma dica, uma frase, algo que pudesse ajudar outras pessoas, pode ser no que a senhora já está falando, né? Mas em relação às mulheres, não é? A senhora hoje não está aqui por acaso, né? É uma mulher que tem se destacado com sabedoria, inteligência no ramo em que a senhora segue. O que a senhora gostaria de compartilhar, assim, que vem do coração da doutora Tânia Sena? É assim, Milka. A gente é muita emoção, né, também. Mulher é isso. Sim. Eu acho que o olhar da mulher, para tudo que ela for fazer, para todas as profissões, para tudo que tiver, o olhar da mulher é um olhar diferenciado.
Não desmerecendo os homens, porque eu acho que cada um tem o seu papel e o seu lugar. Sim. Mas eu acho que as mulheres, elas merecem ser ouvidas e ser destacadas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas trazem, né, de cuidado, de carinho nas coisas. Por quê? O garimpo também é feito por mulheres. Se não tiver uma mulher cozinhando em cima de uma draga, não tem refeição para os operadores. Não tem roupa lavada, não tem limpeza, entendeu? Então, assim, se hoje o marido está no garimpo trabalhando, é porque ele tem uma mulher que cuida dos filhos. A mulher, ela está presente em tudo, e ela é muito desvalorizada, né? Nós precisamos, acima de tudo, mulheres acreditarem em mulheres. Porque se você olhar, hoje em Porto Velho, nós temos 23 vereadores, 2 mulheres. Se você olhar no âmbito nacional, no Congresso Nacional, são 513 deputados, a maioria esmagadora de homens. Então, as mulheres, a população votante é a maioria mulher. Então, por aí você tira que mulher não acredita em mulher. É, E a gente tá precisa fraco. mudar essa realidade. As mulheres precisam entender. Eu digo assim, a gente lá nas cooperativas, por exemplo, eu falo, gente, cooperativa é coleguinha. Cooperativa não concorre com cooperativa. Porque se a gente não se unir, o garimpo não vai para canto nenhum. A mesma coisa eu digo para as mulheres. Mulher não concorre com mulher. Se as mulheres não se unirem, a gente não vai para canto nenhum. Não, não é Exatamente. querendo. E assim, eu não sou de jeito nenhum feminista. Ah, porque não, não sou isso. Eu acho que a mulher tem o seu lugar, entendeu? Eu acho que a Sim, mulher ela faz o que ela pode fazer o que ela quiser, respeitando todas as pessoas, porque todas as pessoas merecem respeito. Mas eu exatamente. trago essa reflexão para nós. Vamos acreditar mais nas mulheres e vamos valorizar mais as mulheres. Porque mulheres são competentes, sim, mulheres podem sim e merecem ser destacadas, elas merecem esse voto de confiança. As mulheres precisam acreditar em mulheres. Isso é muito importante. Muito bom, doutora. Eu quero te agradecer, né? Deixar o nosso muito obrigada por compartilhar esse conhecimento e abrir os nossos olhos para um tema tão relevante que é esse. O garimpo sustentável mostra que é possível pensar no desenvolvimento, responsabilidade e futuro ao mesmo tempo. E a senhora hoje nos mostrou um pouquinho disso, que eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente, né, aprofundar no conhecimento. Mas a gente te agradece pela sua participação. Né? Espero que tenham outras participações, nós temos outras programações, não é? Mas hoje nós ficamos muito felizes em te receber aqui e poder ter essa entrega, né, tão maravilhosa de conhecimento que foi nessa manhã contigo. Eu que agradeço demais, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. E sempre que precisar de mim, eu estou à disposição. Que Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Um beijão, viu? Beijo. Até mais.